Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Primeiro agradeço pela compreensão, pelo horário já um pouco avançado, mas só mesmo queridos amigos, queridas amigas, para enfrentar horas de trânsito em São Paulo e também do litoral vindo para São Paulo, né? Só mesmo muita amizade para que os amigos, as amigas deixem os seus afazeres, conforto da sua casa logo depois do expediente, para que nós pudéssemos nos reunir aqui nessa noite. E a ideia era essa, reunir pessoas queridas, pessoas importantes, umas nas trajetórias das outras. Então, de antemão, fica esse agradecimento, né? A ideia é de fazer um lançamento do livro aqui na ESA, na Escola Superior da Advocacia, nessa nova sede. Ela tem vários motivos. O principal é o sonho de estar aqui nessa nova sede da nossa casa, da Casa dos Advogados e das Advogadas. E, claro, também contribuir para que a atual gestão, tanto da OAB quanto da própria ESA, consiga implementar aquilo que idealizou, que foi o retorno da presença física dos advogados e das advogadas nas subseções, nas casas da advocacia e também nos núcleos da ESA. Posso aqui, já agradecendo publicamente ao professor Flávio Tartuccio, nosso diretor-geral, posso dizer que a ideia de termos diversos núcleos da ESA na grande maioria das subseções, mais do que uma promessa de campanha, tem dois objetivos. O objetivo de colaborar com a constante qualificação dos advogados e das advogadas e também servir como um mecanismo de trazer de volta a advocacia para sua casa. Então, são dois papéis muito importantes e que a gente tem o prazer de colaborar nesse sentido. Então, até aproveito para agradecer aqui a nossa presidente da subseção de Bertioga, doutora Elisa, aliás, toda a diretoria, né, mas não posso deixar de agradecer em especial a doutora Lucimara, que é a nossa coordenadora, que sabe do trabalho de bastidores que a gente tem feito para que não é que apenas os cursos saiam, mas saiam com excelência, atinjam toda a sua finalidade, serem cursos de qualidade e que tragam o advogado e a advogada para sua casa. Então, isso é algo que a gente acredita e faz com muito gosto. É muito bom também contar com alunos que já estão aprovados, já estão formados, e que não tem nenhum interesse em bajular ou adular o professor, né? Vem pelo carinho, pela amizade, então fico muito feliz, né? Ver o André, o Sandro, enfim. Peço até desculpas por eventualmente alguém que eu não tenha nomeado, mas fico muito feliz em vê-los e que isso sirva também como um estímulo para que vocês continuem sempre estudando, né? Tenho amigos que para mim são de longa data, mais de 20 anos, né? Como o Dr. Rafael Nardes, que é uma inspiração, né, pela sua capacidade e pela sua coragem, né? E eu confesso que já superei o ciúme da amizade dele, da sociedade dele com o Dr. Tiago Badaró, outro grande amigo que nós ganhamos. Também as amizades vão se multiplicando, vão se expandindo, né? Tenho também hoje a alegria de ter aqui a Karen, a Leila, né, que são mestrandas da PUC São Paulo, né, uma das minhas casas. Eu estou aqui parafraseando ou imitando um grande amigo, que talvez o senhor conheça, né, o professor Fernando Reverendo Vidal Cauí, que recentemente disse, né, que tem várias casas, e como ele fez, pedindo para a esposa dele entender aquilo no bom sentido, viu, amor? Então, no bom sentido, né, uma das minhas casas é a PUC São Paulo. É muito bom também ter a presença desses colegas da PUC. E, claro, também pessoas que a gente não conhecia, tenho o prazer de conhecer, como o Dr. André, que atua numa outra área, absolutamente diferente da área da temática do livro, mas veio aqui gentilmente
né, nos ouvir, nos conhecer e estreitar esses laços, né? E, claro, temos também todos os amigos do escritório que nos aguentam ali no dia a dia, nos bons momentos, nos maus momentos. Então, a Carol, a Gabriele, a Carolina, a Andressa, né? E sou suspeito para falar do meu amigo e irmão, um pouquinho só mais velho que eu, Dr. Marcelo Lamy, também um grande apoiador e uma grande inspiração. E não poderia deixar também de registrar a presença de uma das pessoas que segurou na minha mão e me acolheu em momentos muito importantes, foi a professora Roberta Soares da Silva, sempre muito gentil, acolhedora, né? Quem tem a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado na PUC sabe do que eu estou falando, esse lado acolhedor, bem de professora mesmo, em momentos muito importantes, né? E, claro, um dos principais, se não o principal culpado por eu estar aqui na noite de hoje falando sobre esse tema, que eu vou tomar a liberdade de quebrar o protocolo, não costumo fazer isso, mas que é um grande amigo, alguém que eu tomo a liberdade de vez em quando vir a São Paulo, pedir para tomar um café, ouvir uns conselhos, né, que é o meu amigo, professor Motauri, né, Dr. Motauri, que sempre foi um grande incentivador, e sofre um pouquinho também, assim como o Lamy, que de vez em quando precisa me frenar, né, em alguns ímpetos que a gente tem como um bom ariano, né? E por último, e não menos especial, agradecer a presença da família, né? A minha tia também, a tia Aparecida, né? E a minha esposa, a Fabíola, né? Que em momentos, bons momentos principalmente, mas nos momentos de dificuldade sempre esteve ali, né? Temes sabe o que é isso, né, Temes? Casa de advogado não é, e professor não é fácil, agradeço também a presença. E claro, só foi possível realizar esse evento porque tem muita gente boa, muita gente solista, não é? Vitória, Rui, Kaique, que permite que os eventos aconteçam aqui na nossa ESA São Paulo. Vocês não têm noção, talvez tenham, o que é a ESA, o que é o AB São Paulo, né? Tem muita gente boa, muita gente competente, engajada, trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, eu achei muito importante fazer essa pequena introdução e singela, porém muito carinhosa, para agradecer a todos vocês pela presença, né? Temos amigos que queriam estar aqui, mas precisaram dar meia volta e desistir por conta do engarrafamento, né? Mas a gente sabe que de coração estão presentes. E é importante também, eu acabei não colocando isso, a professora Roberta. A professora Roberta, né, que é presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, tem desempenhado um papel muito importante, aberto inúmeras portas e está dentro dessa ideia também, não da representatividade, né, mas de colocar a mulher num papel importante, que é um papel de liderança, a exemplo do que acontece aqui na nossa OAB com a presidente Patrícia Vanzolini, como acontece também lá em Bertioga, né, diga-se de passagem, né, Rafael, lá as mulheres são a maioria, né, ainda bem, né, Rafael, e as coisas acabam fluindo. Eu, antes de prosseguir e falar um pouquinho sobre o livro, sobre a hermenêutica do desenvolvimento, né, eu deixo aqui à vontade, porque isso não estava planejado, não estava programado, deixo à vontade, primeiras damas, a professora Roberta, o professor Marcelo Lamy, o professor Motauri, caso queiram falar algo. Boa noite a todos. Cumprimento a ESA por esta oportunidade concedida ao doutor Danilo de Oliveira, todos os demais advogados que vêm aqui com a proposta de trazer algo inovador. E não seria diferente falar do doutor Danilo Oliveira, um dedicado meio aluno da Pontifícia Universidade Católica. Eu já sabia que ele ia ser brilhante, porque em 2016, quando ele entrou no mestrado, o professor Motauri foi a turma inesquecível do mestrado em Direitos Humanos foi a turma de 2016. Não que as outras não mereçam, mas realmente foi uma turma muito especial, inclusive o professor Motauri deu um grande impulso, porque haviam muitos alunos produtores que estão lotados no Ministério Público do Estado de São Paulo. Havia a Rafaela, a juíza, né, muito querida,
Mas assim, eu digo, não por essas pessoas estarem nesta posição, mas porque se dedicaram muito aos estudos. E foi tão grandioso, tão producente, que daquela turma foi lançada uma obra muito importante, da qual o Danilo participou, coautor, que foi a obra dos comentários aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Foi uma obra inovadora, porque até aquele momento ninguém havia ainda escrito sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o programa seguiu com essa perspectiva. E nós tivemos, recentemente, a turma de doutorado, em que o doutor Danilo também participou, e também foi uma turma que vai ficar para a história da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela dedicação, pelos trabalhos impecáveis e pela a produção acadêmica que veio dessa turma, tanto do mestrado, da qual o doutor Danilo participou, quanto do doutorado. Então, eu já sabia, né, em 2016, que realmente o doutor Danilo iria traçar um caminho brilhante na questão de produção científica, na questão dos estudos. E isso é um grande incentivo para todos que estão aqui, de que estudar, estudar e estudar. Como diz o professor Wagner Valera, né, professor Maltauri, é estudar. É estudando, é se dedicando, é pesquisando com muita responsabilidade, com qualidade, com autores, autores de peso, que são aqueles autores que são clássicos do direito, que é muito importante, não é? E eu perpassei pela obra, né, acompanhei até o lançamento do livro, pelos trabalhos que foram realizados pelo Danilo. No mestrado, ele foi também brilhante na dissertação com relação ao tema da saúde, e agora seguiu para o tema do desenvolvimento, porque é o tema da ordem do dia, como diz uma encíclica muito importante: o desenvolvimento é o novo nome da paz, né? Então, eu tenho uma frase que eu digo assim: educar o homem, educar todo homem, educar todos os homens. Aí o doutor Danilo colocou aqui: desenvolvimento do homem, de todo homem e de todos os homens. Então, eu parabenizo o doutor Danilo por esta obra. Indico e creio que todos deveriam ler, porque tem um fator histórico que ele trabalha muito interessante, dos principais instrumentos internacionais, trabalha a questão do conceito do desenvolvimento. Então, nós estamos nessa temática hoje muito pertinente, como eu disse, é da ordem do dia o tema. Então, essas são as minhas considerações. Agradeço poder fazer parte com o Dr. Lamy, da qual eu tenho muita consideração. Estive em Santos, numa aula da Unisanta, e depois nós fizemos fomos para uma confraternização, que o Dr. Lamy foi um gentleman, de uma gentileza ímpar, né, muito competente. Eu sei que é muito amigo do Dr. Danilo, e também tem aí uma parceria profissional muito importante. E eu não poderia deixar de falar do Dr. Maltauri, professor, eu falo com carinho, professor Maltauri. É indescritível o conhecimento que ele tem, daquilo que ele passa na sala de aula. Ele adora e escreve muito sobre educação, da qual é o tema que eu sou apaixonada. Então, é um prazer imenso fazer parte desta noite, deste momento, com tão ilustre presenças. E parabéns, Danilo, parabéns a todos que puderam compartilhar, que estão podendo compartilhar esse momento tão importante. São essas minhas considerações. Muito obrigada, Danilo. A gente que agradece, professora. Eu tenho dificuldade de falar algumas coisas a respeito do Dr. Danilo, mas eu vou usar um pouquinho.
eu diria assim, o professor Motori tem o brilho de conseguir conduzir, teve o brilho, né, em duas ocasiões, de conduzir o brilho intelectual do professor Danilo a produtos concretos, viu? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu diria assim, quase todos aqui, acredito que conhecem o Danilo, mas sabem muito bem que Danilo tem uma intelectualidade diversificada. Eu queria explicar isso, como é que eu entendo isso. Ele, vamos dizer assim, eu estudo muito os 2 livros que o doutor Danilo escreveu. O primeiro e este segundo, agora mais recente. Acompanhei ambos até a elaboração, mas eu vou ser bastante honesto em que eu estudo muito este trabalho, porque parece que nós temos diante de nossos olhos, de nossas mãos, uma obra que tem um brilho que será notado no futuro. É difícil quando você apresenta uma ideia nova que ela seja percebida de imediato no seu impacto. Mas eu vou tentar dizer como eu enxergo esta obra, fazendo assim, desta forma, homenageando quem é o professor Danilo e homenageando o lançamento da obra. Assim, há uma discussão dentro do direito, já percorre alguns anos, que alguns autores foram dando passos difíceis de se perceber. Eu vou fazer alguns desses passos para vocês perceberem onde se insere a proposta intelectual do Danilo. Então, vou começar com um autor italiano chamado Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky foi um constitucionalista de renome italiano em que conseguiu desenhar uma ideia que era muito difícil de ser assimilada para o mundo do direito. A ideia de que o direito constitucional por si, por excelência, é dúctil, é maleável. Que ele não é uma norma tradicional como todas as outras regras do direito, como a estrutura clássica do direito fez isso, tal consequência. É uma estrutura um pouco engessada, meio mecânica. Conduta descrita, enquadramento, hipótese de subsunção, sanção, positiva ou negativa. Então, é uma estrutura lógico-mental de alguma forma dura, estática. Não é necessariamente estática, mas é dura. E os Zagrebelsky falam assim, nossa, nós precisamos mudar a nossa mente, porque nasceu uma área do direito que é antiga, mas é nova, porque ela realmente se desenvolveu no século XX, que tem uma estrutura lógico-formal dúctil, e que, portanto, eu vou interpretar de um jeito hoje e de um jeito amanhã. Vai se adaptando às ambiências, aos momentos. Esse foi um grande salto, mas não resolveu nada, né? Vamos falar a verdade, resolve, percebemos um problema, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Depois do Gustavo Zagrebelsky, apareceu um cara genial também, chamado Peter Haber, na Alemanha, e que quis dar uma espécie de base. Assim, tudo bem, nós temos que interpretar essas normas constitucionais sob um olhar, pelo menos compartilhado entre nós, que é a ideia de um olhar, vamos interpretar amplamente, de maneiras diferentes, de acordo com o âmbito, mas vamos preservar um consenso mínimo aqui. E apareceu a ideia do conteúdo mínimo essencial, o núcleo essencial de um direito. Que ele estaria mais petrificado e a ductibilidade estaria no restante. Assim, é uma solução pequena. Essa ideia do Peter Haber, de alguma forma, está traduzida na obra do professor Danilo, porque ele dá o sobrenome do nome, né? O conteúdo mínimo como se fosse o nome e o sobrenome, desenvolvimento. Então, se
aquele direito permitir o desenvolvimento, nós estamos alinhados ao conteúdo mínimo essencial. Se ele não permitir o desenvolvimento, nós estamos fora do núcleo essencial, do núcleo mínimo. Então, situem aonde está metendo o dedo, né, de propostas intelectuais deste livro, está se mexendo. Depois do Peter Habile, apareceu um jurista que desenhou uma ideia que depois foi acolhida por muitos constitucionalistas, foi Friedrich Miller. Friedrich Miller vai nos dizer que a gente tem que interpretar o texto de acordo com o contexto, traduzindo de uma maneira mais simples, né? O programa normativo com o âmbito normativo. O contexto justifica o texto. Ele está dando uma solução para a ductibilidade. Ah, é dúctil, tá, mas de onde eu tiro, então, qual o significado mais importante hoje? Do contexto. E nisso também se alinha a obra do professor Danilo. Qual é o contexto? O contexto dos ODS. O contexto de um consenso universal estabelecido de que nós devemos ter uma direção para melhorar a humanidade. A busca dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então a ambiência não é só a ambiência circunstancial, que foi o que o Friedrich Miller falou. Eu vou observar o ambiente e assim entender o texto. Daí, o professor Danilo dá um outro passo. Eu vou observar o ambiente e o consenso internacional desse ambiente, para assim buscar uma solução. Não teve autor que desenvolveu um terceiro passo que o professor Danilo deu na proposta hermenêutica dele, que é a proposta de enxergar o paradigma pensado lá em 66 pelo Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Culturais e Econômicos, que é o paradigma da progressividade. E que essa interpretação que a gente faça seja hoje essa e amanhã melhor. Que amanhã é melhor. Que amanhã é melhor. Que a gente não retroceda. Então, observe, gente. Que faz essa obra? E todos aqueles que então acompanhem essa obra, assim, peço a gentileza de observarem com atenção isso. É uma proposta intelectual desta obra absolutamente inovadora. Realmente é uma tese de doutorado, tem originalidade, tem profundidade, porque pega pensamentos clássicos, mas dá passos gigantes adiante. O senhor Danilo uma vez falou para mim no escritório que eu enxergava mais na obra dele do que ele falava, que ele mesmo enxergava. Mas isso é o típico da intelectualidade, gente. A intelectualidade teve a sacada, teve a ideia, a genialidade. Depois, as consequências, nós que, inclusive, fomos professores dele, vamos aprender e aproveitar. Então, aproveitem demais essa obra, gente, porque ela está alinhada a pensamentos clássicos e importantíssimos. E não são só desses autores, tem mais autores que foram trazidos à obra para discussão. Mas na minha forma de enxergar a sua tese original é pegar a ideia do Peter Habile, pegar a ideia do Gustavo Zagrebelsky primeiro, do Peter Habile e do Friedrich Miller e dar sobrenome para elas. E dar o conteúdo mais concreto, cotidiano e palatável para o cotidiano. Isso é genial, por isso o TF merece parabéns. É bom ter essa obra e é bom tê-lo conosco. Continue. Obrigado. Obrigado. Por isso a estratégia de convidar os amigos, não é? Para apresentar a obra conosco. Eu não vou apresentar a obra, vou dar um... Aliás, eu apresentei a obra, né? Mas eu fiz formalmente no livro, né? Gostaria apenas de ser muito breve e depois vou pedir licença para meus efeitos. Queria apenas dizer, o Danilo é um autodidata. O trabalho de orientá-lo, tanto no mestrado quanto no doutoramento, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu tive apenas que exercer freios e nunca estímulos. Porque, o Marcelo falou, o Danilo, ele tem uma capacidade, uma velocidade de raciocínio impressionantes. Então, chega aquela hora que você pensa, pelo menos se fala, o trabalho
acadêmico não se conclui, se abandona, né? O Danilo é daqueles que não gostaria de abandonar. Por quê? Porque o seu raciocínio tem uma dinâmica tal que ele estava sempre querendo ir à frente. É como se a cada 5 minutos o seu trabalho ganhasse ainda uma projeção maior, ainda uma dimensão maior, etc. Eu falei, calma, respira, pensa. E assim você monta para convencê-lo de que o trabalho já está suficientemente maduro e muito bem desenvolvido e evoluído, como o professor Marcelo falou. É um pensamento extraordinário, é uma obra de uma projeção fantástica, que dá uma dimensão de análise dos fundamentos e dos objetivos do ordenamento jurídico, que foge completamente daqueles nossos padrões tradicionais, que rompe aquelas estruturas acadêmicas arcaicas, né? Aquele visão de que o direito é um instrumento reativo, quando em verdade a interpretação do direito deve sobremaneira ser propositiva. E nesse sentido, Danilo, só tenho que te dizer isso. Tenho muito orgulho de ter te orientado para o mestrado de doutoramento, tenho muito orgulho de partilhar com você aí vários trabalhos, né? O Danilo, para que vocês possam ter uma ideia, eu tinha um crédito de mestrado agora, nesse semestre passado, que eu dividi com o professor Eduardo Dias, né? E eu já tinha pedido para o professor Wagner e falei, eu sou coordenador do Ministério Público, eu tenho condições de estar perto de ministrar crédito de mestrado, a mínima condição, não tem tempo. E eu falei, professor Eduardo, falei, olha, você vai ter que se virar, não dá, não tem jeito, né? Mas aí de quem eu lembrei? Do doutor Danilo, né? Falei, doutor, olha, é o seguinte, eu não vou conseguir, mas eu vou pôr alguém aí muito melhor que eu para acompanhar essa luta, né? E eu tinha mais absoluta certeza que isso ocorreu, né? A dedicação do Danilo, a vocação do Danilo, que é de jurista, que é de professor, o distinguem, o destacam, né? E eu digo, sim, e repito, o meu orgulho daí, tê-lo como orientando no mestrado de doutoramento, tê-lo como amigo, não tão longo, né? Não de tanto, 20 anos daí, pelo amor de Deus, né? Mas um amigo e um colega que estão marcados em mim, tenho a mais absoluta certeza disso. Tá? Obrigado. Então, Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado. diretor, a conversa, a mim, tchau, pecado, Meu querido. wonderful. Tchau, nós. Great. Yes, that's what I think. Obrigado. Bom, fica até, brincadeiras à parte, fica até difícil falar depois, mas vamos lá. A ideia, além desse momento de confraternização, de reunir os amigos, é falar um pouquinho sobre a hermenêutica do desenvolvimento. Na verdade, a ideia de escrever sobre o tema surgiu lá em 2016, quando nós resolvemos alterar o nosso projeto inicial, projeto da dissertação do mestrado, que aconteceu tanto no mestrado quanto no doutorado, diga-se de passagem. Os projetos iniciais foram abandonados, foram alterados, não é? Acho que para coisas melhores, diga-se de passagem. Mas a nossa área de concentração lá na PUC é a área de concentração nos direitos humanos, e há uma linha de pesquisa que é a efetividade do direito ao desenvolvimento. E a minha primeira inquietação foi, bacana, eu faço parte de uma linha de pesquisa, mas eu não sei nem o que é direito ao desenvolvimento, para ser bem sincero com vocês. Então, lá em 2016, se vocês me perguntassem o que é direito ao desenvolvimento, eu ia falar a linha de pesquisa da qual faço parte na PUC. Agora, qual é o conteúdo desse direito, o que ele é? Como a professora Roberta bem colocou, talvez naquela época não houvesse uma resposta amadurecida ou uma resposta segura. O que é desenvolvimento? O que é direito ao desenvolvimento? E de lá para cá, a gente começou a compreender o desenvolvimento, que é uma palavra equívoca, que tem vários significados, nas mais diversas áreas do saber, terá significados diferentes,
mas a gente fez o recorte de tentar compreender esse fenômeno a partir de uma abordagem jurídica. Então, o que é o desenvolvimento para o direito? E mesmo dentro do direito, tem várias abordagens que a gente pode fazer. Talvez aquela que seja mais apropriada para esse momento seja uma abordagem no contexto dos direitos humanos, do direito internacional. Então, como bem observou a professora Roberta, o que a gente levantou nas nossas pesquisas? Existem inúmeros documentos internacionais, inclusive tratados e convenções, mas a gente nem precisa mencioná-los. Existem inúmeros documentos que são fruto de um consenso global, internacional, que estabeleceram, num primeiro momento, o desenvolvimento como uma condição para a efetividade dos direitos humanos. Então, nós comemoraremos daqui a 3 dias os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E, em 1966, nós tivemos 2 pactos adjetos, que já causa estranheza. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de se perguntar, por que 2 pactos? Por que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de um lado, e de outro lado, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? E aí a gente vai aprendendo com o tempo a ser inteligente, usar de algumas estratégias de autoproteção, né, professor Marcelo? E o que eu vou falar agora não é ideia minha, né? Eu peguei só do professor Fábio Conder Comparato. Então está no livro dele, na obra Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. A ideia de 2 pactos foi uma ideia que partiu da ONU para que naquele momento se agradassem gregos e troianos, ou seja, países do bloco capitalista e países do bloco, digamos assim, socialista, comunista, países do bloco liberal econômico e países de um bloco mais intervencionista, também é uma outra forma de se entender esse fenômeno. Por quê? Guerra Fria, e era preciso agradar ambos os lados. Só que, logo em 68, um outro documento internacional importantíssimo, que é a Proclamação de Teherã, claro que com outras palavras, diz o seguinte: aquilo ali é uma bobagem. Por quê? Porque jamais a gente vai atingir a concretude dos direitos humanos, a implementação dos direitos humanos em sua plenitude, ou em sua totalidade, ou até mesmo de forma parcial, se nós não enxergarmos as diversas facetas do desenvolvimento. Não dá para imaginar o respeito aos direitos humanos apenas com observância de liberdades públicas, direitos civis e políticos. É preciso também um olhar para o desenvolvimento social, também para o desenvolvimento econômico. Hoje a gente fala muito em meio ambiente, mudanças climáticas, enfim. Então, aquilo que foi uma estratégia inicial para que as Nações Unidas não desagradassem um ou outro bloco, e essa é uma compreensão nossa, precisou ser corrigido ou recorrigido. Estamos propondo isso. Até aquela visão clássica das dimensões ou gerações dos direitos humanos, que na verdade são parte de um mesmo todo. E o desenvolvimento ele nos permite enxergar isso. Então o desenvolvimento, nesses documentos, antes da década de 70 principalmente, ele era enxergado como condições ou pressupostos de fato. Olha, que no âmbito da ONU, né, por isso o recorte do direito internacional, dos direitos humanos, o que a ONU sinalizou? A gente só pode imaginar uma efetiva implementação dos direitos humanos e essa concretude com a observância de todo esse amálgama, condições de desenvolvimento na área da educação, na área do meio ambiente, liberdades públicas, então direito ao voto, à participação popular na tomada de decisões, mas tudo isso, como diriam os mais jovens, junto e misturado, sem essa ideia didática e importante num primeiro momento de segregar. Do ponto de vista didático, foi muito importante entender primeira dimensão ou geração,
segunda dimensão, geração, mas talvez hoje, né, e aqui, claro, a gente precisa parafrasear o professor Wagner Balera, diante de problemas que são complexos, as soluções, mesmo para o direito, não são pontuais. Elas demandam uma abordagem complexa, né? Uma outra forma, talvez, de entender isso, seja algo que já foi proposto, e um dos autores foi, então, o ministro Herman Benjamin, foi o diálogo das fontes. Para tentar também deixar isso mais claro. Só que no próprio âmbito dos direitos humanos, é da essência dos direitos humanos, da sua historicidade, a necessidade de enxergarmos isso. Isso que eu estou falando está nesses documentos internacionais. Né? No caso da Proclamação de Teherã, salvo engano, no artigo 13. Não há de se falar na efetiva implementação dos direitos humanos, apenas olhando para o exercício de direitos civis e políticos. Eles dependem também do exercício de direitos econômicos, sociais e culturais. E outra coisa também muito importante, que é a ideia de políticas públicas. Políticas públicas que viabilizem essa análise, usando aqui, parafraseando o autor do direito penal, né, uma análise conglobante do fenômeno do desenvolvimento. Então, nesses documentos internacionais, a gente encontra isso. Olha, é preciso condições de desenvolvimento, nessas inúmeras facetas, para que os direitos humanos possam ser efetivamente implementados. E aí foi interessante, não tem como esquecer a data, em 23 de novembro de 79, tá gravando, né? É bom que esteja gravando, acho que a data de aniversário da minha esposa, 23 de novembro, foi o direito ao desenvolvimento, ele foi reconhecido como um direito humano. Então, tamanha a importância dessa análise coligada, dessa análise interligada ou interdimensional, que também essa é uma questão importante, né? A gente, quando defende uma tese, né, professora Roberta, a gente também cria um nomezinho, que é para também tentar facilitar que as pessoas também comprem a nossa ideia. Então, a gente diz que a natureza jurídica, Temis, do direito ao desenvolvimento é de um direito humano interdimensional, que é para ficar muito clara essa interdimensionalidade. Outro dia a gente participava de uma banca em que se discutia o sujeito de direito, ou como sujeito de direito à população de rua, e a gente deixou muito claro isso, né, que as políticas públicas que estão em discussão, inclusive nesse momento, têm que ter esse olhar interdimensional. O gestor chama de intersetorialidade, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento chama de intersetorialidade, e a gente deu o nome em iuris, de interdimensionalidade. Depois de muitas discussões, inclusive, no bom sentido, debates com o professor Wagner Balera, com o professor Vili Santiago Guerra Filho, chegamos a falar em supradimensionalidade, depois paradimensionalidade, até que achamos o mais adequado, essa interdimensionalidade, que tem uma origem histórica, isso é importante frisar, na evolução de documentos internacionais. E percebam que, do próprio ponto de vista do consenso universal, dos documentos internacionais, o desenvolvimento passou de condição, passou de pressuposto fático para um direito humano. Ele mesmo ostenta hoje essa natureza jurídica de um direito humano interdimensional. E também não é o Danilo quem está falando, são os documentos internacionais que dizem isso. E um dos diretores gerais da ONU, numa determinada conferência, também no século passado, disse mais ou menos o seguinte, que o direito ao desenvolvimento, ele não é só um guarda-chuva de direitos, ele é efetivamente um direito humano e que dá essa liga, como se fosse uma rede, né? uma teia de aranha, que a gente dá também um exemplo muito quando falamos de políticas públicas, que dá essa ideia de liga entre esses diversos outros direitos humanos que historicamente foram sendo construídos. E talvez o grande salto foi o de entender o direito ao desenvolvimento como um direito a um processo, que todos nós, individual e coletivamente, temos um direito a um constante evoluir. E claro que
a dificuldade aqui hoje é tentar resumir muitos pensamentos que a gente foi acumulando ao longo dessas pesquisas, mas talvez uma forma de resumir essa ideia seja naquilo que a professora Roberta colocou, que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Somente quando nós tivermos no âmbito social essa permissão para desenvolvermos as nossas múltiplas habilidades, para que possamos desenvolver nossas múltiplas potencialidades, é que nós viveremos em paz conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Então, muitos motivos das guerras e dos conflitos são essa falta de paz, né? Ou essa falta dessa autocompreensão, ou até mesmo dessa revolta por não ter essa liberdade, por não ter esses acessos. Isso também está em inúmeras cartas encíclicas, daí também a nossa origem na PUC, né, que nós estudamos esses documentos papais, e que já há décadas atrás já previam coisas que estão acontecendo. Então não era evidência, porque as cartas encíclicas, na verdade, são escritas a muitas mãos, muitos estudiosos de diversas áreas do saber que vão analisando fenômenos sociais e vão ter vendo, olha, se a gente não mudar aqui o curso, fizer igual a teoria do GPS, se a gente não recalcular a rota, vai dar ruim. Só que muitas vezes a gente não recalcula, a gente insiste em manter esse erro. E aí vocês poderiam se perguntar, mas Danilo, qual a importância de entender que o desenvolvimento ele era um pressuposto e hoje, para a efetividade de direitos, hoje ele é um direito a um processo individual, coletivo ou difuso, né? O que a gente faz com isso? Então é esse o contributo que a gente tenta dar. O direito precisa parar de ser reativo, como observou o professor Motauri, e ele precisa ser um direito prospectivo, dinâmico, que pare de dar respostas a conflitos já instaurados e mude condutas, posturas, daí a conexão com políticas públicas. Tá bom, Danilo, você descobriu a roda? Não. Quem disse isso foi Miguel Reale. E talvez o texto onde isso fica muito claro é o texto Direito e Planificação, onde ele fala que inclusive os cursos de direito deveriam mudar o seu cronograma, deveriam preparar menos litigadores, mas também gestores, planificadores de políticas públicas. Ele dizia isso lá em 60. E por algum motivo isso adormeceu. E essa ideia é fantástica, de o direito ser um direito prospectivo. E a Agenda 2030 é prospectiva. E ela não foi criada por estados partes, foi a sociedade civil, expertos, juristas, economistas, ambientalistas, consulta popular na internet. Não há no mundo nenhum outro documento tão democrático quanto a Agenda 2030. Eu costumo brincar com algumas pessoas com quem eu converso que, para mim, até outro dia, o espaço mais democrático era a praia. A gente que era praia não tem ambiente mais democrático, né? Porque você não sabe quem é quem. Não é isso? Quem gosta de estudar, quem não gosta, quem tem boa condição econômica, quem não tem. Lá na praia, todo mundo ali quase igual, na mesma situação. Só que estamos errados. O ambiente mais democrático hoje é a Agenda 2030. Por quê? Porque ela levou proposta, sim, dos governos, mas principalmente da sociedade civil. Só que, será que a gente pode se contentar apenas com intenções? A gente intenciona. A gente pensa em um dia fazer assim. Então, esse é um outro ponto sensível, tópico sensível, como também dizem os mais jovens, mas talvez a gente precise enxergar de uma outra forma esses documentos internacionais, não só os tratados e convenções, mas outros documentos como recomendações, resoluções, observações. E a gente entende que esse também é um papel do desenvolvimento, né? E a própria Convenção de Viena, enfim. Todos esses documentos internacionais nos permitem essa abordagem, que a gente deixe do plano das promessas para que a gente avance para o plano dos compromissos, cujo inadimplemento geram responsabilidades, o que também é uma outra discussão.
Porque para falar da responsabilidade estatal na implementação dos direitos humanos, a gente tem que esquecer com todo respeito aquela lógica da responsabilidade civil, seja do direito privado ou mesmo da responsabilidade civil do Estado. É uma outra roupagem, uma outra forma de entender a sanção no direito. Não é à toa que se fala em sanção premial, não apenas em sanção punitiva. Mas, retomando aqui a linha que eu tinha pensado durante a fala da professora Roberta, do professor Marcelo e do professor Motauri, o que a gente faz então com o direito ao desenvolvimento enquanto um processo, direito a um processo evolutivo? A gente enxerga, durante a nossa pesquisa, para os agentes do direito, para os operadores, para os advogados, para os membros do Ministério Público, viu, Tiago? Para os defensores públicos, 3 funções que o direito ao desenvolvimento tem. 3 funções que podem ser aplicadas pelos agentes do direito, pelos operadores do direito. Primeiro, essa função integradora ou função de integração. Ou seja, olharmos de uma forma potencializada para a unidade e para a interdependência dos direitos humanos. Então, quando estamos diante, seja de um direito subjetivo ou de uma política pública, ela tem que ser interdimensional, ela tem que ser intersetorial. Isso a gente desenvolve no livro. Primeiro olhar que a gente tem que ter para essa função. Uma segunda função, e essa talvez seja de difícil alcance hoje, mas quem sabe daqui a algumas décadas a gente ouça muito falar sobre isso, é uma função de controle. Que o direito ao desenvolvimento seja usado como paradigma de controle de políticas públicas, de atos do poder público, atos do legislador e até de controle de decisões judiciais em hard cases. Danilo, você foi longe demais, eu acho que você se empolgou com a amizade da professora Roberta, do professor Marcelo e do professor Lamy, que só isso, só realmente uma grande amizade para receber tantos elogios. Quem disse isso não fui eu também. Quem disse que o direito ao desenvolvimento tem que exercer um papel de controle de políticas públicas, novamente, foi o professor Fábio Conder Comparato. Então, quando a gente lê algo sobre a Carta Africana dos Direitos dos Povos, das Nações, ele fala que assim como acontece com o controle de constitucionalidade dos atos e das normas que vêm do poder público, o direito ao desenvolvimento, pelas suas especificidades, aqui a gente guarda um pouquinho as proporções entre o que ele entende, que é o direito ao desenvolvimento, e o que a gente entende o que seja, mas ele defende que por essas especificidades o direito ao desenvolvimento seja um novo vetor de controle de políticas públicas, desde a elaboração, implementação, avaliação e o próprio controle jurídico, que é feito pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelos procuradores de município, do Estado, da Fazenda, enfim. E lá eu falei, puxa, que bom, porque se eu estiver falando bobagem, eu vou me ancorar no professor Fábio Conder Comparato, a gente acaba até, eventualmente, em bancas ou em leituras críticas, apanhando um pouco menos. Mas a gente também desenvolveu isso. E, por fim, algo que a gente já reconhece até em algumas decisões judiciais, o direito ao desenvolvimento tendo uma função hermenêutica, uma função de compreensão da norma jurídica, de interpretação da norma jurídica e de aplicação da norma jurídica. E eu vou me valer aqui de um rápido exemplo, que eu até já falei em eventos anteriores, então talvez o Guilherme, né, que mais do que um aluno, um querido amigo, já ouviu, mas eu acho que é um exemplo muito bom da aplicabilidade dessa função hermenêutica. A história é mais ou menos a seguinte. Recentemente, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela proibiu, por meio de um ato normativo, o uso de algumas substâncias utilizadas para o emagrecimento, né, anorexígenos. Quando eu falo uso, parece tipo penal, que é plantio, semeadura, colheita, transporte, uso
abrange diversas condutas, né? O uso desde a fabricação até a ponta final, o consumidor realmente fazendo a ingestão desses medicamentos. Então, a Anvisa fez isso com base científica em estudos técnicos da Europa. A coisa era tão séria que se percebeu que muitos consumidores chegavam até a praticar suicídio porque essas substâncias anorexígenas estavam causando distúrbios psicológicos nessas pessoas. Além da questão da dependência, que hoje acontece lá, muito parecido com os opioides nos Estados Unidos. Então, tivemos... eu não me recordo agora, foi uma resolução conjunta, não, foi uma resolução da diretoria da Anvisa. Bom, isso não vai mudar o que estamos falando. É um ato normativo que dentro daquela nossa pirâmide normativa keynesiana, seria ato normativo secundário. E o que é pior, dentro dessa pirâmide, um ato normativo secundário de segunda categoria. Que a gente tem ato normativo primário, lei como ato normativo oriundo do legislativo, e ato normativo secundário, decreto do chefe do executivo. E, na verdade, esse ato normativo da Anvisa estaria naquilo que a gente vai chamar de regulamentação ou regulação. Então, não é aquele ato normativo como nós, pelo menos eu, na minha época, fui forjado. Olha, a lei cria direitos e impõe deveres, princípio da legalidade. O que aconteceu? Tentando resumir a história. 2, 3 anos depois, lobby, o Congresso Nacional aprova uma lei com apenas um artigo dizendo que aquelas substâncias que a Anvisa havia proibido o uso estão liberadas. E se nós formos seguir aqui, e aí eu sou obrigado a, sem falsa modéstia, reconhecer que talvez esse seja realmente o nosso contributo, tentar explicar a necessidade de corrigirmos essa distorção. Como interpretar isso? Porque quando a gente aprende pelo menos o aspecto formal, ato normativo primário prevalece sobre o ato normativo secundário. A regulação não pode extrapolar o poder regulamentar. E o que é pior, a gente poderia aqui trazer a discussão da interferência entre os poderes, né? O executivo agora vai ter que baixar a bola, a agência reguladora vai ter que baixar a bola, porque por mais que ela tenha autonomia, é o Congresso Nacional, representando o povo. Então, em tese, era a vontade popular usar aquelas substâncias novamente. Foi ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade, para dizer, olha, essa lei é inconstitucional, e o Supremo precisou resolver o problema. E aqui, claro, não é o nosso foco, mas vem a discussão do tal do ativismo judicial, que já é um problema conceitual, porque às vezes o que é ativismo judicial para mim não é o mesmo que é para você, não é o mesmo que é para o professor Jorge Abud, lá da PUC, livre docente, que tem um livro que eu recomendo sobre ativismo judicial, que às vezes não é o mesmo para o professor Wagner, para a professora Roberta, professor Lamy. Eu já tive alunos que quiserem escrever sobre, eu falei, primeiro você me diz o que você acha que é ativismo, para depois a gente poder continuar a conversa. E o Supremo tomou uma decisão que talvez, sem o Supremo saber, é uma decisão, e essa acho que é a ousadia que o professor Motauri fala que eu tenho, é uma decisão alinhada com a hermenêutica do desenvolvimento. Porque o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, assim, tentando resumir de forma simplória? A questão aqui não é a hierarquia das normas, nem poderia ser. Porque quando há um conflito aparente de normas, a gente sabe que às vezes o princípio da especialidade falha. Às vezes a norma posterior não revoga a anterior. São regras para a solução de aporias normativas que não são absolutas. Tem uma que eu aprendi que é absoluta. Hierarquia. Norma jurídica hierarquicamente superior sempre vai prevalecer sobre norma jurídica de envergadura inferior. Eu aprendi assim. E repeti. Até pouco tempo. Nesse caso, não. Porque nesse caso, disse o Supremo, a questão não é hierarquia das normas. A questão aqui não é a queda de braço entre
legislativo e executivo. A questão aqui é saúde pública coletiva, o direito da saúde como um bem jurídico. E aqui eu vou parar de me arriscar a falar sobre o direito da saúde, porque, amizade à parte, eu estou diante, para mim, de uma das maiores autoridades em direito da saúde do país e do mundo. E quem fala isso, viu, professora Roberta, não é o amigo Danilo. Já ouvi isso do professor Wagner em relação ao professor Marcelo Lamy. Então, uma das maiores autoridades sobre o direito da saúde no país. Então, eu não vou me arriscar a falar o que é direito da saúde. E o Supremo, para mim, colocou uma cerejinha no bolo quando disse: o foco tem que ser a saúde da pessoa humana. O foco tem que ser o bem-estar da pessoa humana. Não o fla-flu legislador, executivo, não até que ponto que vai prevalecer a decisão do regulador sobre o legislador. A questão aqui é técnica, que também é uma outra questão que a gente aborda um pouquinho, que é a teoria dos sistemas de Luhmann. A importância, muitas vezes, do legislador, do intérprete aplicador da norma, saber que tem coisas que não é o direito que vai prognosticar. Né? Eu atuo na área da previdência. Quem vai dizer o que é incapacidade não é a norma jurídica, né, professora Roberta? Quem vai dizer o que é incapacidade, aqui a nossa presidente da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, quem vai dizer se aquela doença é incapacitante ou não é o profissional da saúde. Não é o legislador, ao contrário do que já decidiu o STF numa decisão que está no livro, que é contrária à hermenêutica do desenvolvimento. Com todo o respeito, é papel nosso, a crítica respeitosa. A gente cumpre, mas a gente discorda. O Supremo decidiu, tem tema, a gente cumpre, mas a gente discorda, é papel da academia, a gente tem a licença acadêmica para discordar. Mas nesse caso, né, Guilherme, que eu acho muito interessante e até nos levou a desenvolver, né, ela está numa fase de estudo, a disciplina lá no mestrado em Direito da Saúde, da Universidade de Santa Cecília, né, uma das minhas casas, a Casa Azul, uma disciplina que diz respeito à regulação de medicamentos. Tamanha a importância dessa decisão em um novo paradigma que ela traz. Né? De ter o quê? Qual é a diretriz? A pessoa humana como sujeito central da hermenêutica jurídica. Então aqui a questão não é econômica, a questão aqui não é nem mesmo o conflito aparente de normas. Como diria o filósofo, acho que é Carl Jung ou Carl Jung, algo assim, né? A gente pode dominar todas as teorias, conhecer as ciências, mas ao lidar com a pessoa humana, não podemos jamais esquecer de que estamos lidando com pessoas humanas. E essa talvez seja a principal, tem outras que estão no livro, né? A principal diretriz de uma função hermenêutica do desenvolvimento. Que o olhar daquele que compreende, interpreta e aplica a norma jurídica seja um olhar voltado para a pessoa humana, individualmente, coletivamente e difusamente. Então há uma série de decisões que a gente analisa e até para mostrar a aplicabilidade, viu, André, que é de outra área, da área econômica, né, André? O livro ele é dividido em 3 partes: fundamentos de uma hermenêutica do desenvolvimento, as diretrizes e a aplicabilidade. Então a gente vem com embasamento teórico, como a gente entende que aquilo tem que ser aplicado, e depois a gente traz bons exemplos e maus exemplos. E isso muito graças ao meu orientador, que muitas vezes acreditou mais no meu potencial do que eu mesmo, por isso que eu tomei a liberdade de dizer da amizade. Também ao professor Marcelo Lamy, ao amigo, que também muitas vezes, eu falo isso, ele explica melhor a minha tese do que eu. E aí eu vou também parafrasear um professor muito querido, que é o professor Márcio Camarosano, que ele fala, né, que ele é catedrático de Direito Administrativo na PUC, sim, e ele fala em relação ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, olha, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello é o pai de diversas teorias atuais do direito administrativo, mas eu explico a teoria melhor do que ele, a teoria dele melhor do que ele fala brincando em suas aulas. Eu acho que é o que acontece aqui, porque o professor Marcelo Lamy entende e consegue explicar a teoria muito melhor do que eu, que pela amizade, pelo carinho de pessoas que sempre acreditaram em mim. A professora Roberta sabe que em momentos... a gente não vai entrar em detalhes, obviamente, talvez no futuro, né, professora Roberta, a gente escreva aí uma
um livro contando esses detalhes, mas em momentos cruciais, em momentos que seriam divisores de água, a professora Roberta, com muito carinho, me acolheu. Ela fala para mim que uma vez, vejam vocês aonde vai o carinho pela docência, né, e pelo aluno, ela fala para mim, tem um labirinto lá em Santos chamado Supercentro Comercial do Boqueirão, que virou até meme, né? O que é uma pessoa perdida? É uma pessoa, Karen, que está lá no Supercentro Comercial do Boqueirão. Aí uma vez a professora Roberta liga para... Vou contar só essa parte. A professora liga para mim e fala assim, olha, eu estava aqui em Santos, resolvi passar no Supercentro Comercial do Boqueirão e me perdi. Essa parte deve ser verdadeira. Mas eu queria aproveitar que eu me perdi para dar uma palavrinha com você. Mentira dela, eu tenho certeza que ela foi a Santos só para me tirar de uma enrascada acadêmica que eu mesmo me meti. E ela, de uma forma muito carinhosa, eu jamais vou esquecer. Para mim, é mentira que ela foi se perder nos percentos. Ela desceu a sair e falou, ó, vem aqui, Danilo, você é muito acelerado mais uma vez. Ó, a gente vai precisar recalcular a rota, mas eu vou te ajudar. E eu nunca vou esquecer dessas e de outras passagens que a gente tem. Então, são essas pessoas muito especiais, muito queridas, que nos impulsionam. Né? A pesquisa, a produção, ela é muito solitária. Né, Carol? A Carol, que também é uma exímia pesquisadora, né? Eu fico sempre olhando pro tênis, porque eu sou muito comediante, né? E como a Carol e eu, de vez em quando, fazemos dobradinhas, e ela tem sobrenome Oliveira, eu sempre brinco, ó, não é minha esposa. E eu confesso que eu estava um pouco tenso quando eu vi o tênis no início, que é o... que é o marido dela, né? Aí, e outro dia, numa aula online, falei, nossa, Carol, eu tenho que parar com essa brincadeira, ainda bem que o tênis não tava. Ela falou, não, tava, só que com outro nome. Eu falei, nossa senhora, né? Mas o tênis me conhece, sabe do respeito e do carinho que eu tenho pela Carol. Dizia, é interessante que eu me perco, mas eu volto. Eu dizia, da admiração pela pesquisadora que é a Carol, também aprendo muito com ela. E por mais que a gente se sinta sozinho, e tem horas que não tem jeito, né? É a gente que tem que sentar, escrever o TCC, é a gente que tem que pesquisar, é a gente que tem que dar conta do prazo, é a gente que tem que dar o jeito. Mas é uma falsa solidão, porque tem sempre muita gente torcendo por nós, orando por nós e que a gente carrega no coração. Então, saibam que muitos de vocês eu carrego no meu coração e são uma fonte inspiradora. Desde aqueles que eu conheço já 20 anos atrás, né, Rafael, que eu ressalto pela coragem de sair lá do litoral e falar, eu vou me jogar na capital e tá fazendo muito sucesso ao lado de outro querido amigo que é o Thiago, não é? Até os corajosos alunos que eu vejo aí encarando o exame de ordem, depois se lançando no mestrado e percorrendo aí caminhos acadêmicos e caminhos na advocacia. E é disso que a gente precisa, sabe, André? De amigos, de pessoas inspiradoras e também, não tem como negar, a gente inspira. A gente é professor, seja com bons exemplos e até mesmo com maus exemplos do que não fazer. Né? Então, dessa forma, tentei ser breve, viu, juro, que eu resumo um pouquinho do que é o livro. É muito difícil resumir em alguns minutos toda uma tese, uma pesquisa que na verdade começou em 2016, começou lá na dissertação e aí foi ganhando corpo, né? Mas guardem isso, né? Sempre ousem, né? Eu vou brincar, eu não gosto muito do autor da frase, mas tem que ter ousadia e alegria. Né? Você tem que ter ousadia, eu não gosto muito particularmente, mas tem que ter ousadia, tem que ousar, mas sempre com alegria, sempre com essa leveza, né? Sempre tem, porque a gente que, a professora Roberta sabe disso, a gente que é muito engajado na academia, que advoga, a pressão dos prazos, os problemas diários, às vezes tiram o sono, mas eu posso dizer que eu sou abençoado. Então, na verdade, esse encerramento é uma gratidão, né? Uma gratidão a Deus por todas as pessoas que Ele colocou na minha vida, e eu agradeço inclusive aos obstáculos, porque como eu disse alguma vez em algum lugar, em algum desses artigos que a gente fica lá torcendo para sair logo a publicação, confirmou, obrigado, Rafael, confirmou. Né? Se não fossem os obstáculos, não haveria o desenvolvimento e a gente não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Aqui na boca é amigo, viu, professora Roberta?
Ui, eu duvido que a imagem tenha ficado boa quando focou aqui em mim. Se você fez esse milagre, muito obrigado ao Ui, também ao Kaique. Né? E muito em breve, a ESA terá uma novidade, né? Que será também a transmissão ao vivo e simultânea dos nossos eventos. Né? Infelizmente, os equipamentos aí adquiridos, investidos, no investimento da ESA e da OAB, não chegaram a tempo. Essa era uma surpresa, até que eu falei para o professor Flávio e para o doutor Adriano. Eu falei, se contar que vai transmitir ao vivo, o pessoal não vai, nem os amigos. Então deixa para a gente tentar fazer surpresa. Mas o equipamento chega ano que vem e é louvável que a gente acompanha todo esse investimento feito pela OAB e pela ESA da Educação. Então a gente pode agora tomar uma água, tomar um café. Muito obrigado mais uma vez. Vai lá dentro. Obrigado, Vitória. Senhora Roberta. Muito obrigado. Imagina. Vem aqui.